senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhores secretários, advogados aqui presentes, um bom dia para todos. Para início propriamente dos trabalhos, solicito à secretária Ana Paula que verifique a existência do quórum regimental nos termos do artigo 24 do Regimento Interno para fins de instalação da presente sessão, identificando todos os conselheiros que compõem o Conselho de Recursos Tributários, conselheiros, procuradores e conselheiros presidentes. Bom dia a todos. Para a realização da 27ª Sessão Ordinária Virtual por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 5 dias do mês de outubro de 2021, estão presentes, na presidência da Câmara Superior, doutora Francisca Marta de Souza. Presentes o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, e o segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Estão presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Águila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Lúcio Flávio Alves, José Willame Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Felipe Augusto Araújo Muniz, Robério Fontinelli de Carvalho e Francileide Cavalcante Furtado Remídio. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Estão presentes os representantes legais das empresas recorrentes constantes da pauta de hoje, doutor Lucas Ernesto Cavalcante, acompanhado da doutora Gerivânia Apolinário e doutor Weber Busgaide. É só, presidente. Bom, satisfeito o quórum regimental, dou oficialmente por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários, conduzirei na forma regimental essa sessão de julgamento da Câmara Superior por meio de videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência, encontra amparo legal nas portarias 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada, resguarda todas as garantias constitucionais da parte no processo administrativo tributário neste órgão. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos os processos com a interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614/2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Indago a secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, se foi recepcionada alguma sugestão ou retificação das mesmas. Presidente, foi encaminhada para aprovação a resolução referente ao processo de número 1142/2018, auto de infração 2017-23612, Ford Motor, da conselheira Maria Lineide Silva e Souza. Até o momento não foi sugerida nenhuma alteração. Ok, então não havendo nenhuma alteração, dou então por aprovada a referida resolução. Temos ata da sessão, Paulinha, para ler? Não, presidente. Não, ok. Bom, então vamos agora passar ao julgamento dos processos pautados para o dia de hoje. Anunciando inicialmente para o julgamento o processo de recurso extraordinário 1930/2012, auto de infração 2012-03879, recorrente Bom Vizinho, distribuidora de alimentos, recorrido Estado do Ceará. O julgado, então, recorrido é da segunda Câmara, corporificada na resolução 165/2019, que ali pugnou pela parcial procedência. A resolução paradigma, que também pugnou pela parcial procedência, motivo diverso, está corporificada na resolução paradigma 216/2014 da primeira Câmara. Aqui conosco, doutora Gerivânia Apolinário e doutor Lucas Cavalcante, que seja bem-vindo a essa sessão de julgamento. E conselheiro relator,
doutor Lúcio Flávio Alves. Antes de passar aqui a palavra, doutora Ana Paula, está solicitando aí a palavra. Sim, presidente, só uma pequena interrupção. Por erro dessa secretária, deixei de anunciar a resolução enviada pelo conselheiro Ricardo Valente, referente ao processo de número 4231/2016, da recorrente Aspel Assis Prado Petróleo. Também foi encaminhada para a homologação. Recebido alguma sugestão? Nenhuma, presidente. Então, não havendo, de modo similar ao anterior, dou por aprovada. Continuando aqui no anúncio do processo, após anunciado o número do processo recorrente recorrido e as paradigmas, passo a palavra ao relator conselheiro, doutor Lúcio Flávio Alves. Doutor Lúcio, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia ao doutor Matheus, representante da Procuradoria, doutor Lucas, doutora Gerivane, representante da empresa, e demais advogados presentes, conselheiros, vice-presidente. Presidente, o processo que passo a relatar tem a seguinte infração. O contribuinte adquiriu mercadorias sem os devidos documentos fiscais, gerando omissão de entradas no montante de R$ 3.096.039,74, no exercício 2008. A multa sugerida pelo agente autuante é de R$ 928.811,92, 30% do valor da base de cálculo citada. O agente autuante entendeu como artigo violado o artigo 139 do Decreto 24.569/97 e, com penalidade, sugeriu o artigo 103, 3A da Lei 12.670/96, alterado pela 13.418/2003. Na informação complementar, senhor presidente, o agente autuante, faz a metodologia, como constatou essa infração, utilizou o programa IDEA, é o reinício de fiscalização, traz toda a metodologia aplicada ao caso, que intimou o contribuinte para apresentar os itens da DIEF, e não foram apresentados, e depois, da intimação, ele fez o trabalho com o que tinha constado na DIEF. Dessa ação fiscal foram gerados 4 autos de infração, e também intimou o contribuinte a comprovar o recolhimento do ICMS-ST pagos e o memorial de cálculo de tais pagamentos. A empresa inconformada com a lavratura do auto entra com a impugnação e traz os seguintes pontos de forma bem objetiva: que a não ocorrência da conduta infracional atribuída ao autuado, necessidade de perícia, com base no princípio da verdade material, apresenta impedida alternativa que seja aplicada a penalidade do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96, por ser mercadorias tributadas por ST com o ICMS pago e registrado nos livros contábeis. O processo caminha para julgamento à primeira instância, tem um julgamento pela procedência da atuação, mantida assim a penalidade do artigo 103, 3A, ou seja, 30% do valor da operação. A empresa inconformada entra com recurso ordinário. Dessa feita, basicamente, pede a necessidade de uma perícia, traz várias inconsistências do trabalho realizado pelo agente autuante, exemplificando várias situações, questão de estoque, questão de item de mercadorias com o mesmo código. O processo caminha para a SEAP, que tem a assessoria tributária, que faz um pedido, o primeiro pedido de perícia, as folhas 451 a 452. E com os dados trazidos pelo recurso ordinário, ele pede que seja feita a perícia, constatar realmente os equívocos cometidos pelo agente autuante e que seja refeito o trabalho, de acordo com os dados trazidos pelo recurso ordinário. Foi feito o primeiro laudo desse processo, e fez um novo totalizador e reduziu a base de cálculo para R$ 2.406.967,82. A empresa foi intimada para manifestar sobre o laudo, acata o trabalho feito pelo perito, mas diz que dentro do laudo ainda existe inconsistência e traz também documentos comprovando as suas alegações. A parecerista da SEAP, com base na manifestação, pede um novo pedido de perícia, as folhas 550 e 551, e foi feito, sim, a perícia. Essa feita tem um laudo, o segundo laudo, as folhas 552 a 555. Foram feitos os ajustes devidos na questão dos itens e a questão do estoque,
e dessa feita tem uma nova base de cálculo no valor de R$ 2.352.342,29. E no pedido desse segundo laudo, é importante destacar, senhor presidente, que a parecerista, um dos quesitos, pergunta né, se as operações são sujeitas a ST. E a resposta do segundo laudo, é que sim, né, que a empresa, o supermercado está regido pelo decreto 28.266/06, né, sendo ST por entrada. É feito o parecer da SEAP pela parcial procedência, de acordo com o segundo laudo, né. No parecer, um dos pontos, a questão da mercadoria CST, né, por entrada, é ratificado pela parecerista, e que entende que, nesse caso, caberia a cobrança do ICMS, né, por parte do agente autuante. Mas, como ele não fez, né, com base no artigo 460 do CPC, ele não poderia alterar. Então, confirma só a multa, né, de omissão de entrada com a multa, né, cobrando dessa feita com base no segundo laudo pericial, mas cobrando 30% do valor da base de cálculo encontrado no segundo laudo. O parecer caminha para, aliás, o processo caminha para a segunda Câmara, a segunda instância, né, tem um julgamento pela parcial procedência, né, na resolução corporificada, na resolução 165 de 2019, né, do qual peço permissão para fazer a leitura sobre a emenda. ICMS, aquisição de mercadoria sem documento fiscal. O contribuinte adquiriu mercadoria sem documentação fiscal, caracterizando a omissão de entradas, frigido o disposto no artigo 139 do decreto 24.569/97. Imposta a penalidades preceituadas no artigo 103, 3A da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003. Inaplicabilidade do artigo 126, cap da Lei 12.670/96. No mérito, prova pericial deferida em conformidade com o requerimento do contribuinte, com alteração do lançamento, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, formando a decisão proferida em primeira instância pela parcial procedência da acusação fiscal, decisão à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Consultoria Tributária, referendado pelo doutor representante da PGE. Diante dessa decisão, a empresa interpõe recurso extraordinário, do qual nós vamos, né, julgar hoje aqui, essa sentada, traz resolução paradigma 216/2014, da primeira Câmara, que se trata da mesma infração, omissão de entrada, feita por SLE, e que foi, né, aplicado o artigo 126 da Lei 12.670 com penalidade. Né. No recurso ordinário, a empresa cita a questão do artigo 112 do CTN e afirma que o agente autuante não cobrou o ICMS. O agente autuante entendeu que, no caso em questão, não havia a falta do imposto. Isso é argumentação no recurso extraordinário. O processo caminha para despacho da presidência, tem um despacho 54/2020, né, foi admitido, assim, o recurso, né, com base, né, focando na questão da penalidade, ou seja, aplicação ao caso do artigo 123, 3A, 30% valor da operação, o artigo 126, 10% valor da operação na paradigma. Então, presidente, faço só permissão para fazer a leitura da emenda da resolução paradigma, que é a resolução 216/2014 da primeira Câmara, na 36ª sessão, do dia 21 de 2 de 2014. Emenda ICMS, omissão de entradas, aquisição de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, desacompanhada de documentação fiscal detectada através do levantamento quantitativo de estoque no período de maio a outubro de 2008. Preliminares arguidas afastadas. Nulidade por cesseamento do direito de defesa, erro na contagem de estoque em loco, considerando que o levantamento não analisou a totalidade das mercadorias existentes da empresa, afastado por unanimidade de voto. Convocação dos autores fiscais para prestar informações e esclarecimento acerca do procedimento adotado na contagem de estoque, afastado por maioria de votos, no mérito por decisão unânime, é formada decisão plenatória proferida em primeira instância, julgando parcialmente procedente a presente auto de infração com base no laudo pericial, decisão amparada no artigo 139 do decreto 24.569/97, penalidade prevista no artigo 126 da Lei 2.670/96, alterada pela 13.418 de 2003, recurso voluntário conhecido, provido parcialmente decisão por maioria de votos. Presidente, acho que, né, foi colocada essa paradigma, só a questão se restringe à questão da penalidade. Era isso por enquanto, senhora presidente. Ok.
Ouvimos aqui o relator, dando continuidade, vamos ouvir aqui o procurador do Estado, doutor Matheus Viana. Muito bem, minha presidenta, senhores conselheiros, nossa secretária Ana Paula Figueiredo Porto, né? Ela, a nossa secretária, é multi-instrumentista, né? Trabalha no teclado, no computador, né? E trabalha também na música, nossa instrumentista. Ukulele, ukulele. É uma alegria estar junto dela novamente. Aliás, de todos vocês. Bem, senhores, mas deixando de delongas, vamos ao caso, já que o objeto da discussão é uma resolução paradigma de 2014, que o recorrente, que foi bastante pesquisou e tal, encontrou uma resolução na qual indica que, no caso de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, com levantamento quantitativo de estoque, deve ser aplicada a infração prevista no artigo 126. E eu estava vendo aqui o artigo 126, em 2014, e o artigo 126, naquela época, e isso aqui é interessante, tinha a seguinte redação, me permita só localizar aqui o artigo 126. As infrações, vou ler para os senhores a redação atual e a redação anterior, artigo 126. As infrações têm a seguinte redação. As infrações decorrentes de operação com mercadoria ou prestação de serviço tributadas pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência ou contempladas com isenção incondicional, fica sujeita a multa de 10% sobre o valor da operação ou prestação. É evidente que a empresa apresentou aquela resolução paradigma porque entende que deva ser aplicada essa penalidade, enquanto que a penalidade sugerida pelo agente fiscal é de 30%. Então, há uma diferença substancial de 30 para 10. No entanto, a época em que ocorria a infração, a legislação tinha a seguinte redação. As infrações decorrentes... As infrações decorrentes de operação com mercadoria ou prestação de serviços tributadas pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido, bem como as amparadas por não incidência ou contempladas com isenção incondicional, fica sujeito a multa de 10% sobre o valor da operação. Então, aí e tinha outra redação, artigo 126 ainda, que eu estou vendo aqui. As multas calculadas na forma do inciso 2 do artigo 120, quando relativa à operação, prestações não tributadas ou contempladas com isenção condicionada, serão substituídas pelo valor de 30 ofícios. Não é o caso aqui. Pois bem, as duas últimas leituras que eu fiz, as infrações decorrentes de operação fica sujeita a penalidade de 10% e a anterior, cujo imposto já tenha sido retido, amparadas por não incidência ou contempladas com isenção incondicionada, fica sujeito a multa de 10% sobre o valor da operação ou prestação. E qual a questão fundamental a ser discutida nesse caso? É que, para aplicação, quer seja naquele caso, quer seja naquela época, era que o imposto tivesse sido recolhido. E, salvo engano, na resolução paradigma, apesar de não constar, na ementa não fazer referência, mas há uma diferença para aquela aplicação do artigo 126 da época. É porque a diferença que foi identificada como omissão no levantamento quantitativo, que deu causa à aplicação daquela sanção, o contribuinte apresentou as notas fiscais que não haviam sido registradas.
foi feito o levantamento quantitativo de estoque. Sendo feito o levantamento quantitativo de estoque, identificada a diferença, o contribuinte vem aos autos e diz, está aqui, ó, essas notas fiscais aqui que não foram registradas, cujo imposto já foi retido por substituição tributária, e aqui consta na nota fiscal, né? O imposto já foi recolhido por substituição tributária, então deve ser aplicada a sanção mais benéfica do artigo 126. E foi assim que aconteceu. Ora, no presente caso, foi um levantamento quantitativo de estoque, uma fiscalização normal, e que não foi apresentado nenhum documento referente a essas entradas que indicassem que o imposto já havia sido recolhido por substituição tributária. Portanto, sem prova de que o imposto já tenha sido recolhido ou retido por substituição tributária, não há como aplicar o artigo 126. Razão pela qual a Procuradoria, senhora presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que o caso não é de aplicação dessa sanção mais benéfica, porque não há prova, não há elementos que indiquem que o imposto já foi recolhido por substituição tributária. Razão pela qual a Procuradoria entende que o caso é de improvimento do recurso interposto. É isso, minha presidenta. Ok. Após aqui ouvir o doutor Matheus, vamos ouvir aqui os representantes da parte. Passando a palavra aqui é o doutor Lucas Ernesto, que vai fazer a sustentação oral. Presente também a doutora Gerivânia Polinato. Doutor Lucas, com a palavra. Obrigado, doutora Marta, presidente. Gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, a senhora secretária, Ana Paula, bastante festejada. Gostaria de cumprimentar também a doutora Gerivânia, minha colega e representante da empresa, e os demais presentes. Senhores conselheiros, a questão que está posta perante esse conselho é uma questão bastante simples. Foi aplicada uma penalidade de 30%, e a parte pleiteia a sua aplicação sob a qualificação do artigo 126, no percentual de 10%. Como o doutor Matheus Viana, aqui eu não fiz referência, mas nosso grande professor, e que desde a época de estágio que eu acompanho o doutor Matheus aqui no conselho, e sempre tive uma satisfação em ouvi-lo. Como bem apontado pelo próprio, o critério que deveria ser utilizado para a aplicação do artigo 126 seria justamente o recolhimento do imposto. E que, sob a sua argumentação, a empresa não comprovou que esse recolhimento houve, né? Contudo, com todo respeito à opinião da Procuradoria, na nossa visão, não há prova maior de que esse imposto, que não há qualquer imposto a ser recolhido, do que o próprio auto de infração. Porque o auto de infração não houve a cobrança de nenhum tributo, nenhum ICMS. Só foi cobrada uma multa sob a alíquota de 30%. Então, senhores conselheiros, o que se coloca aqui é que é o velho princípio de que o ônus da prova cabe ao fisco dizer e provar e comprovar de que o contribuinte não recolheu esse ICMS, no caso, o ICMS substituição. E se o contribuinte não puder levar em consideração o próprio auto de infração lavrado pelo fisco, no sentido de que não houve qualquer imposto a se cobrar ali, o fisco não cobrou por um lapso. Tudo bem, e não haveria mais tempo para cobrar. Mas é o que está constituído na obrigação tributária. Por incrível que pareça, doutor Matheus Viana, eu tenho uma acusação de omissão de compras sem cobrança de tributo. Seria um erro primário do auditor fiscal lavrar um auto de infração com o equívoco de não cobrar esse tributo. Seria um lapso, vamos dizer assim, primário, seminal, em que o auditor, não sei nem qual é a responsabilização desse auditor, mas na nossa visão, esse auto seria até improcedente, por falta de comprovação, porque eu tenho uma omissão sem a devida comprovação, sem a devida cobrança do principal critério para se definir uma omissão de entrada, que é o próprio ICMS. Então, parto do pressuposto de que essa cobrança de ICMS não ocorreu de forma intencional. Eu acho que a presunção de equívoco ela não se sustenta, né? Eu tenho que presumir, na verdade, esse é um dos argumentos mais utilizados pelo fisco,
de que a autuação ela tem presunção de certeza de correção. Então, vou partir dessa presunção, de que o auto está correto no que diz respeito ao ICMS. Se ele está correto no que diz respeito à não cobrança do ICMS, eu posso deduzir que o imposto foi recolhido, seja por uma questão de substituição do produto, seja por outra questão que eu não sei se teria como ainda questionar esse auditor pela sua não cobrança. O que importa é que hoje nós estamos nos últimos momentos do processo em que esse ICMS não foi cobrado, consequentemente eu posso dizer que ele foi recolhido, de modo que seria justa e correta a aplicação do artigo 126, inciso 126 da Lei 2.670, sobre a penalidade de 10%. No caso de dúvida, eu invoco o artigo 112 do CTN, em que fica claro que, na dúvida, vocês houve um lapsozinho aqui, estão conseguindo escutar? Pronto. Em que houve, em situação de dúvida, em que a interpretação deve ser a mais benéfica ao contribuinte, que é justamente a penalidade incerta no artigo 126 da Lei 2.670, em que aplica uma penalidade de 10%. Né? Caso, como o doutor Felipe levantou no julgamento da Câmara Baixa, isso seria reconhecer a improcedência da autuação. E que se reconheça. Se está equivocado, se está errado, que se reconheça. Em obediência ao princípio da verdade material. Vocês reconhecem isso? Eu não tenho como... Enfim, a cobrança do imposto não ocorreu. Então, ou o auto foi lavrado sem base de subsistência, tentou se salvar ainda na perícia, mas realmente o período é bem distante, ou então aplica-se, no mínimo, a penalidade incerta no artigo 126 da lei. Então, senhores conselheiros, a situação está bem delineada, ela está bem clara, e realmente esse conselho ele vai ter que decidir. E sobre a questão da decisão paradigma, a decisão ela é clara. Na presente situação, se o imposto for recolhido, deve-se aplicar o artigo 126, que é justamente o presente caso. Né? A divergência ela vai ter que ser superada agora, ou para dizer que essa situação não enseja aplicação e gerar uma situação de incoerência para esse conselho, ou tem que se esclarecer alguma coisa de alguma das situações, dos dois julgamentos. Mas o fato é que as situações são idênticas e que merecem a mesma aplicação, a mesma interpretação. São essas considerações. A empresa requer que o recurso seja provido para que seja aplicada a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 2.670, seja porque, por presunção de que o tributo foi recolhido de acordo com o próprio auto de infração, seja em razão do artigo 112 do CTN, que prevê que, no caso de dúvida, seja aplicado também a penalidade mais benéfica. São essas considerações. Bom, ouvimos as considerações das partes, vamos agora aos debates. Conselheiro que deseja, doutor Felipe Amaral, inicialmente com a palavra. Senhora presidente, muito bom dia. Bom dia, doutor Matheus. Muito prazer estar aqui com Vossa Excelência também na Câmara Superior. Colegas conselheiros, colega advogado aí na tribuna. Vi atentamente tanto o relato como a citação do doutor Matheus e do advogado na tribuna, e efetivamente chamou a atenção para um ponto bastante interessante. Eu estou analisando aqui tanto o auto de infração, né, como as informações complementares, e, de fato, em nenhum momento o fiscal acusou ou indicou que essas operações, né, essas operações omitidas pelo contribuinte, que são sujeitas ao regime de substituição tributária, elas não tiveram o tributo recolhido. Né? Isso não faz parte da autuação e, consequentemente, também não faz parte da defesa do contribuinte. O contribuinte, por ocasião de sua defesa, ele se defendeu exclusivamente quanto à omissão de referidas operações, sem ter sido incitado, ou compelido, ou instigado a digressionar sobre o fato de se o imposto foi ou não efetivamente recolhido na fonte. Por quê? Porque o próprio fiscal, ele ao analisar toda a documentação, toda a documentação do contribuinte, todo o material, né, da fiscalização, ele próprio não aferiu a falta de recolhimento de imposto. Isso só surgiu durante a instrução processual, por ocasião
das decisões de mérito, né? Então, nesse caso, entendo que assiste sim razão ao contribuinte, e no caso, o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, eles são similares nesse sentido, ambos são omissões de entrada, sujeito à substituição tributária, e sem a cobrança do imposto. Então, realmente, os casos fáticos, eles são similares, né? Então, nessa hipótese, eu entendo que assiste sim razão ao recorrente, né? Não há como exigir dele agora, ou posteriormente, a sua impugnação, a produção de prova de que o imposto foi recolhido ou não. Isso caberia ao próprio fiscal, por ocasião da autuação, e, consequentemente, não tem como se presumir que o imposto não foi recolhido. Isso é uma prova que caberia, sim, à fiscalização. Como se trata de operação instituída, regulada por lei, como de substituição tributária, é o caso, sim, de aplicar o artigo 126 ao caso concreto, senhora presidente. Essa é a manifestação. Ok, vamos aqui ouvir o doutor Lúcio Alves. Presidente, bom dia. Eu ouvi atentamente as colocações, né, do doutor Lucas, do doutor Felipe, mas vou fazer algumas considerações, presidente, sobre a questão da resolução paradigma, da resolução recorrida e do processo em geral, a sistemática adotada pelo autor. Primeiro ponto, a questão da decisão paradigma. A decisão paradigma, quando foi feita, ela já foi feita, ela veio na origem já com a aplicação do 126, né? O próprio autor já colocou 126, estou falando da paradigma. A discussão que houve lá na Câmara, lá, no julgamento dessa questão, foi quanto à aplicação do 126, cabeça do artigo 4, ou da aplicação do parágrafo único. Essa foi a discussão. E se chegou à conclusão de manter a decisão nos termos do artigo 126. Essa é a questão da resolução, né, paradigma. A questão do processo aqui, da discussão, né, a questão do agente autuante não ter colocado, né, a questão do imposto, não ter lançado o imposto. É importante a gente saber, aqui eu citei até durante o relato, né, a gente tem que ser preciso no relato, a segunda perícia, né, a paricerista pediu, né, fez uma requisitação para saber, né, a tributação daqueles produtos, da atuação dos produtos. E foi respondido pelo laudo, né, pela perita, que se tratasse de supermercado, sujeito ao decreto 28.266/2006, ou seja, ST pela entrada. Então, eu acho que um ponto aqui a ser colocado, acho que os conselheiros também devem discutir, é o seguinte: nós sabemos que nós trabalhamos, tanto nós julgadores como o autuante, com interpretação de legislação. Então, o fato do autuante, aqui é a minha visão, já o meu ponto de vista, o fato do autuante não ter cobrado o imposto, isso não quer dizer que aquele imposto não fosse devido ou não tivesse pago, né? Então, eu entendo, nós sabemos sim, que existe uma diferença, sim, quando você faz um SLE de tributação normal para um SLE de tributação de ST, né? E no caso de ST, né, por entrada, já que a omissão de entrada, né, como é que você vai saber se esse imposto foi recolhido? É justamente uma omissão de entrada, né? Está omitindo a entrada, não tem a nota de entrada, né? Então, presidente, eu me coloco aqui no sentido de questão da dúvida aí trazida pela parte. Eu acho que a questão aí não é, com todo respeito, não é a questão de dúvida, né? É a questão, sim, que, no meu entender, existiu, sim, por parte do agente autuante, né, a não cobrança desse imposto. E trago até aqui um ponto trazido aqui pela parte, quando o doutor Felipe, no julgamento, lá na decisão recorrida, né, ele faz lá na decisão, tem na ata e tem na decisão, ele colocando que, no caso, né, se não fosse a questão do imposto, né, era improcedente, é porque ele entende que nessa situação era para ter sido cobrado o imposto. E se você disser que não tem imposto, aí realmente era improcedente. Então, essa é a justificativa por que, né, que a Câmara decidiu, sim, pela manutenção, né, dos 30%. Então, presidente, já colocando né, caminhando aqui para as questões, eu acho que o que me leva aqui a ter uma posição, a questão da sistemática, né, você ST entrada, ser uma omissão de entrada, o segundo laudo, né, é feita uma aquisitação, e a perita informa que a empresa é sujeita, sim, ao imposto por substituição por entrada, né, responde isso aí. E o fato de não constar a cobrança do ICMS, a gente já acho que todos nós aqui já se deparamos com várias situações que o agente autuante, na sua interpretação lá, talvez entendeu, né, não era devido, mas cabe a gente aqui, como julgador, né,
já que a gente faz aqui um controle da legalidade, tantas vezes citada por todos nós, né, de fazer esse controle e colocar o que é correto. Né? Então, presidente, eu me inclino, sim, né, até o momento de confirmar, sim, a decisão recusa, com todo respeito à tese trazida pela parte aí colocada pelo doutor Felipe Amaral. Ok. Doutor Augusto, com a palavra. Obrigado. Presidente, aqui não é nem questão de dúvida, não. Aqui é a certeza que é devido ao imposto. Tem dúvida. Substituição pela entrada é devido na entrada. Se não tem nota fiscal de entrada, não há o que se falar de imposto pago. Um erro de um agente do administrativo do fisco em não lançar um imposto, tá certo? Não dá o condão de dizer que esse imposto está pago, porque a modalidade de cobrança do ST, da empresa de supermercado, é pela entrada. E como é que se faz isso? Com o documento fiscal. Se é omissão de entrada, não há o que se falar. Agora vamos para paradigma. Eu sempre tenho dito na Câmara, desde conselheiro que eu sou, até hoje como presidente, que para evitar esse tipo de erro, eu tenho defendido aos conselheiros e defendo todo, que o correto é se aplicar a pena correta. Se era 30%, aplica-se 30% no julgamento administrativo. Limita-se a multa ao valor lançado, mas o correto. E aí ocorreu um erro, um equívoco da Câmara, no meu entender, que era para ter aplicado a multa correta, 30%, disse, olha, a multa aplicada não foi a correta, não, tá certo? Na paradigma, colocou o 126, a multa correta não é essa, a multa é o 123, 3A, né? É isso? 3A. Mas eu limito a multa ao valor lançado pelo agente do fisco. Evitaria muito criar-se paradigmas onde não tem um mínimo de condições de passar. Então, entendo ser corretíssima, tá certo? A decisão da Câmara. Obrigado, presidente. Algum outro conselheiro ainda deseja manifestar-se? Não? Posso colocar o processo em votação? Ok. Colocarei o processo para votação. Só um minutinho, por favor. Não, é só pegar aqui a relação. Tá bom. Doutor Lúcio? Senhora presidente, eu conheço do recurso ordinário, lego provimento para confirmar a decisão recorrida. Doutor Leilson? Com o relator. Doutora Tereza? Com o relator, presidente. Doutora Mônica Castelo? Com o relator. Doutora Elineide? Com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Valente? Presidente, com todo o respeito ao doutor Lúcio, eu vou pedir venha e abra divergência para aplicação da decisão paradigma. Doutor Felipe Pinho? Com o primeiro divergente, presidente. Doutora Francileide? Com o primeiro divergente. Felipe Muniz? Presidente, eu também entendo, conforme a divergência, no meu entender, o ônus da demonstração do tributo devido é sempre fisco. Doutor Roberto Carvalho? Com a divergência, presidente. Doutor Felipe Silveira? Também com a divergência, presidente. Ok. Na pauta. Falta o William. Faltou o doutor William, presidente. Faltou o doutor William. Doutor William. Com o voto do relator, senhor presidente. Presidente. Configurado aqui o empate, na forma regimental, gostaria de, em apertada síntese, dizer que eu comungo inteiramente
do pronunciamento aqui feito pelo doutor Lúcio. Se trata de omissão de substituição tributária por entrada, o laudo da perícia atesta essa situação, e o fato de ter um equívoco do fiscal poderia dar ensejo até, a função desse órgão, fazer o devido conserto. No caso, poderia até ser solicitado um lançamento complementar, o que não foi, e se foi somente até aquele limite que está delimitado no auto de infração. Então, assim, eu me acosto à manifestação do conselheiro relator, doutor Lúcio, pelos motivos e fundamentos aqui expedidos, em consonância com a manifestação do doutor representante da PGE. Eis o meu entendimento para o presente caso. Ok? Então, aqui na decisão, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, decide, por voto de desempate da presidência, negar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator e em consonância com a manifestação do doutor representante da PGE. Ana Paula, por favor, fazendo menção aos votos, então, divergentes dos pares que configurou o empate. Eis a decisão para o processo, agradecendo a presença dos representantes legais da parte. Bom dia, obrigada a todos. Bom dia, obrigado. Obrigada, doutor Lúcio, doutora Marta. Bom dia. Bom dia, obrigada, doutor Gervânio. Um prazer, depois você conversa aí com o Felipe, viu? Tá certo. Oi, Felipe. Tchau, gente. Tá. Tchau. Bom, agora ao julgamento do processo de recurso extraordinário 170/2016, auto de infração 2015-18872, recorrente SP Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido Estado do Ceará. Resolução recorrida da segunda Câmara, a 87/2020, que ali pugnou pela procedência. Resoluções paradigma 286/2012, da segunda Câmara, a 88/2017, da parcial procedência. Nós temos uma outra resolução aqui também, que foi admitida, que não consta aqui, não é isso, doutor Leilson? Eu vou deixar para que você faça menção, que no finzinho do recurso extraordinário ficou faltando citar uma resolução. Eu vou passar, então, a palavra aqui, só lembrando os representantes da parte, doutor Weber aqui conosco, seja bem-vindo, e o conselheiro relator, doutor Leilson Oliveira Cunha, quem eu passo a palavra, e que eu já solicito que faça essas pequenas observações no final do recurso extraordinário. Ok, doutor Leilson? Doutor Leilson, com a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor advogado aqui presente, senhora secretária. Presidente, essa autuação é uma autuação já bastante debatida aqui nas câmaras e também na Câmara Superior, levantamento de estoque, verificando a diferença de combustíveis nas distribuidoras. Esse auto de infração, ele acusou o contribuinte de falta de recolhimento, tendo a empresa deixado de recolher em 2011 ICMS de submissão tributária no valor de R$ 203.904,57, devido pela diferença de 602.723 litros e 61 centavos, ou 61 litros, né, de óleo diesel comercializado sem efetiva comprovação do recolhimento do imposto, conforme o levantamento de estoque detalhado na informação complementar. Bom, a contribuinte interpôs a sua impugnação. No auto de infração, ele foi julgado parcial procedente durante a segunda Câmara e, em razão da diminuição dos valores, e a segunda Câmara, procedente, não parcial procedente,
Relatório constante do voto do conselheiro relator na Câmara recorrida evidenciou todas as fases do feito processual até a edição da Resolução 87/2020 da segunda Câmara de Julgamento, com a decisão de procedência em razão da constatação da falta de recolhimento do ICMS-ST, né, de óleo diesel, 602.732 litros. O contribuinte resignado com a decisão exerada pela segunda Câmara, interpôs recurso extraordinário junto à Câmara Superior, aduzindo como resolução paradigma, em divergência ao entendimento esposado na decisão recorrida, 3 resoluções, presidente. Embora que aí na pauta tenha 2 resoluções apenas, mas são 3 resoluções. A primeira resolução é a resolução 733/2015, da primeira Câmara, em que julgou parcial procedente com abatimento da quantidade de combustíveis correspondente ao percentual de 0,6%, né, da portaria do DNC 26/96, do seu estoque final, e também a aplicação da penalidade 123(1)D. Aqui eu chamo a atenção para a aplicação do percentual, porque nós teremos uma outra resolução que fala também nesse percentual, mas aplica em outra dimensão. Na resolução 733/2015, no sentido de fazer a dedução de 0,6% das quantidades de litros que estavam lá no estoque final. E também aplica a penalidade do artigo 123(1)D. A resolução 88/2017, também da primeira Câmara, é também de parcial procedência, com aplicação do percentual de 0,6%, só que esse percentual de 0,6% é em acréscimo ao somatório das entradas e do estoque inicial, e também com a penalidade do artigo 123(1)D da Lei 2.670/96. Então, nessas 2 resoluções que eu citei antes, nós tivemos a aplicação da mesma penalidade, 123(1)D, mas, ao mesmo tempo, com a aplicação do percentual de 0,6%, mais diferente. Se deduzindo dos valores de litros no estoque final, e a outra, acrescentando esse 0,6%, em quantidades de litros, é claro, ao somatório das entradas e do estoque inicial. Tá? E, por último, presidente, como resolução paradigma, aliás, tem mais 2, né? A resolução 431/2012, porque tem uma que não vai ser aceita. Resolução 431/2012, da primeira Câmara, de parcial procedência, em razão da aplicação da penalidade do artigo 123(1)D, da Lei 2.670/96, e a resolução 286/2012, da segunda Câmara, de improcedência. E essa improcedência, ela decorreu em razão de que, durante o procedimento fiscalizatório, a empresa não tinha apresentado 5 notas fiscais que as apresentou durante o processo administrativo tributário. E essas 5 notas fiscais totalizavam 25 mil litros e que não foram apresentadas durante, né, a ação fiscal, e cobriu a diferença do levantamento de 24.871 litros, 24.871 e 28,28 litros. E aí, levando-se em conta a margem de 0,6, quando se aplica esse 0,6 sobre esses 25 mil litros, dá próximo dos 24.871,28 litros, né, da diferença. Então, aqui foi em razão da improcedência da apresentação de 5 notas fiscais, as quais cobriu a diferença apontada na infração, daí a improcedência. Bom, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente, de forma sucinta, conseguindo a necessidade de aplicação do percentual de ganho / perda de combustível na mais de 0,6 no levantamento fiscal, que o sistema de levantamento de estoque é médio de fiscalização insuficiente para realizar a real movimentação de combustíveis. O SE não leva em consideração que o combustível adquirido da refinaria é sempre a temperatura constante de 20 graus centígrados e que seu aquecimento natural,
quando da revenda desse produto faz normalmente com que o volume do combustível aumente, fazendo sempre que haja maior número de saídas de mercadorias que de entrada. Também deduz que foi em decorrência desta propriedade fiscal-química dos combustíveis que a portaria número 26/92 do DNC, ratificada pela resolução 23/2004 da ANP, admite, quando o levantamento de estoque para fins de controle ambiental, ou seja, vazamentos, uma margem de erro de 0,6%, justamente por causa das supostas variações de temperatura que poderá dilatar o combustível ou a redução do seu volume pela evaporação ou pela redução de temperatura. Né? Diz que a legislação alencarina é silente a quaisquer parâmetros objetivos de ganhos ou perda de volumétricos de combustíveis. Alega também que, para que a responsabilidade do substituído seja acionada pelo fisco estadual, duas hipóteses devem ocorrer no plano fático: ou a ausência do destaque do ICMS-ST na nota fiscal, ou a ausência de retenção por parte do substituto. Também diz que a diferença de estoque se deu pelo ganho volumétrico, decorrendo do aumento da temperatura, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 431, parágrafo 3º do regulamento do ICMS. Aduz ainda que os estados do Amazonas e da Paraíba já regulamentaram a incidência do ganho volumétrico, do que excedeu o previsto de 0,6% na portaria DNC 126/92, também se considerada legítima a cobrança do ICMS-ST sobre os ganhos volumétricos de combustíveis no âmbito do Estado do Ceará, deve-se em consideração percentual de ganho ou perda de 0,6%, à luz do que outros estados da federação o fazem, como é o caso da Amazonas e da Paraíba, citada, né? Então, pede aqui que se leve em consideração 0,6%. Né? Também alega erro na penalidade aplicada, necessidade de reenquadramento no artigo 123.1d, e, ao final, requer que se considere como base de cálculo da autuação o volume de combustível que exceder 0,6% e reenquadramento da penalidade do artigo 123.1d da Lei de 2.670/96. Então, presidente, aqui eu já vejo no pedido final uma diferença do que estão nas resoluções paradigmas que eu citei. Aqui ele pede que seja cobrado o valor que exceder a 0,6% do volume de combustíveis. Por que faz esse pedido? Porque é assim que os estados da Amazônia e da Paraíba o regulamentaram, que há de se cobrar quando a diferença resultar acima de 0,6% do valor do estoque final. Né? Naquelas resoluções paradigmas que eu falei, uma mandou deduzir o volume de 0,6% do estoque final e a outra mandou somar o 0,6% aos estoques inicial e entradas. Então, aqui já é um pedido que é divergente do que está nas resoluções paradigmas. Pede que seja autuação o volume de combustível que exceder 0,6%, né? E pede o reenquadramento da penalidade no artigo 123.1d da Lei 2.670/96. Em exame de admissibilidade, mediante despacho, descortinando o nexo de identidade entre as resoluções, a resolução recorrida e a resolução tida como e as resoluções tidas como paradigmas, a senhora presidente do Conselho de Recursos Tributários, assistida pela assessoria processual tributária, aduziu existir o referido nexo de identidade entre a resolução recorrida 87/91, entre a resolução recorrida 87/2020 e as resoluções 88/2017, em relação à aplicação do percentual de 0,6% em acréscimo ao somatório das entradas e do estoque inicial, também em relação à resolução número 286/2012, pertinente à improcedência, a resolução 733/2015, referente ao abatimento do percentual de 0,6% sobre as quantidades do estoque final e penalidade do artigo 123.1d, satisfazendo assim os pressupostos nos termos do artigo 106 da Lei
15.614/2014, presidente. Esse é o sucinto relato, presidente. Doutor Leilson, só uma dúvida aqui pessoal. Sempre analisamos o recurso extraordinário no escopo do que foi analisado pelas paradigmas. Então, a meu ver aqui do estudo, nós temos duas situações aqui. É a questão de... Presidente, no fim... Vocês estão ouvindo? Eu acho que a questão do 0,6% da aplicação... 0,26% a penalidade. E a penalidade do 123.1D. Certo? Pronto. Dentro do escopo que é admitido no recurso. A forma de aplicação do 0,6% é que essa Câmara vai ter que se deter. Porque a empresa está pedindo que esse 0,6% que seja... na forma do que está na paradigma, também. Assim, presidente, as paradigmas têm duas formas. Uma deduziu o 0,6% do artigo do estoque final, e a outra acresceu esse 0,6% às entradas mais o estoque inicial. Tá? Essas são as duas situações das paradigmas. No recurso, o contribuinte ele não faz nenhuma alusão, salvo aqui engano de minha parte, que o doutor Velho possa corrigir, mas ele não faz nenhuma alusão a essas duas situações. O que ele pede no recurso é que seja cobrado apenas a diferença que resultar depois da aplicação desse 0,6%, mas também não alude em que base esse 0,6% vai ser aplicado. Ok. Ouvimos aqui o conselheiro relator, vamos então aqui ouvir o doutor Matheus. Doutor Matheus, com a palavra, por favor. Muito bem, senhora presidenta, doutora Marta, doutor Leilson, nosso grande auditor, relator, sempre muito atento, no detalhe, inclusive. Mas eu acho que, senhores conselheiros, o advogado da parte está aí também, eu não sei, acho que está. Deve estar, né? Pois bem. Bom dia, doutor Matheus, tudo bom? Bom dia a todos. Muito bem. Mas eu acho que a discussão... tá aí o doutor Weber. Me parece que a discussão... passa inicialmente por uma premissa. E qual é a premissa? É dar consideração desse 0,6%. As paradigmas que foram juntadas, bem expostas, discute sua aplicação. É isso. No caso, foi aplicado para considerar uma penalidade, para considerar que deveria ser cobrado o imposto somente sobre aquilo que excedesse essa diferença, a diferença encontrada, só poderia ser considerada naquilo que excedesse. Quer dizer, a perda, eventualmente, de 0,6% deveria ser considerada no levantamento. E outra é que, se houvesse coincidência entre a perda decorrente da aplicação desse 0,6% e fosse igual ao levantamento, fosse igual à diferença, então seria até caso de improcedência. Mas é interessante essa discussão, porque há, inclusive, no âmbito do STJ, uma decisão da primeira turma que entendeu que não se pode cobrar ICMS sobre a diferença decorrente do aumento ou diminuição do volume de combustível em decorrência da mudança de temperatura. Entendeu a primeira turma, então, do STJ, que não cabe essa cobrança, porque não houve o negócio jurídico, não houve a circulação de mercadoria. Essa foi a premissa utilizada. Se não houve negócio jurídico, não há que se cobrar imposto. Mas há uma contradição no caso desse entendimento do STJ. Depois eu passo para a análise do nosso caso específico. E por que há uma contradição? Porque o que houve efetivamente foi um negócio jurídico. A diferença só foi encontrada porque constatou-se que houve a venda de mercadoria acima do que foi adquirido.
Houve a venda de mercadoria? Houve. Houve o negócio jurídico, contrato de compra e venda? Houve. Mas essa diferença em que ocorreu esse valor, ela teria sido provocada pelo aumento volumétrico. Então, o sujeito comprou 100 e vendeu 106, mas esse 106 decorreu do aumento volumétrico. Ora, mas esse 6 aí, o que ocorreu com ele? Foi ou não foi um negócio jurídico de compra e venda? Claro que foi. A empresa vendeu. Né? Então, há uma contradição, me parece, na decisão do STJ, quando diz, olha, não houve negócio jurídico. Mas como não houve negócio jurídico? Houve negócio jurídico que foi exatamente por conta da existência do negócio jurídico, da compra e venda, que foi identificada a diferença. Ele poderia ter dito o seguinte, poderia ter sido, não dito que não houve negócio jurídico, mas que, nesse caso, esse negócio jurídico ele é irrelevante para a cobrança do imposto, o que configuraria também uma nova contradição. Se o imposto incide sobre o negócio jurídico, então como é que não iria configurar a incidência do imposto o negócio jurídico realizado, de compra e venda? Quer dizer, em qualquer aspecto em que o STJ tivesse decidido, haveria contradição no seu entendimento. Esse é o primeiro ponto. Portanto, enquanto não houver uma decisão do STJ de ambas as turmas de direito público sobre a matéria, em decisão uniforme, a Procuradoria vai continuar sustentando que há incidência do ICMS no levantamento quantitativo de estoque, em que se encontra uma diferença. Se encontrou a diferença, decorrência do levantamento quantitativo de estoque, do SLE, essa diferença, o imposto é devido. Então, essas são as premissas estabelecidas que a Procuradoria entende que devam ser utilizadas na definição da aplicação ou não das paradigmas. Segundo ponto, há uma decisão na paradigma que ele diz, olha, o contribuinte apresentou nota fiscal referente a essas diferenças que não haviam sido registradas, e sendo apresentadas essas notas fiscais, quando se considera tais notas fiscais, remanesce exatamente o 0,6%. Se remanesceu 0,6%, é porque, coincidentemente ou não, mas o fato é que isso teria decorrido do aumento volumétrico. Daí considerou, então, a improcedência, porque foi apresentada a nota fiscal referente a essas aquisições, e que a única diferença que remanesceu foi o 0,6%. E se esse 0,6% foi considerado, então, como um aumento volumétrico, não seria cobrado ICMS. E vem, então, a outra paradigma, que é a 088, diz o seguinte, que foi exatamente essa, tendo em vista que o contribuinte aplicou a 888/2017, que foi a decisão paradigma, é porque o contribuinte comprovou regular a escrituração das operações. Então, se houve a comprovação regular das operações, então há de ser aplicada a penalidade mais benéfica, que é do artigo 126. Muito bem, aí essa questão é interessante. Porque uma premissa leva a outra. É claro, se eu considero que o 0,6% ele decorre do aumento volumétrico, então não há falta de escrituração. Porque a entrada foi escriturada em 100 e a saída em 100,06, então foram escrituradas regularmente. Ainda que o negócio jurídico tenha sido realizado e que se cobre ICMS sobre essa diferença e tal, mas houve a escrituração regular. Se nós considerarmos que a operação, que é a diferença, decorreu do aumento volumétrico. Então, não há como não dizer que essas operações não foram escrituradas regularmente. Ele escriturou 100 na entrada e escriturou 100 e pouco na saída. Então, foram regularmente escrituradas e deve ser aplicada, então, a sanção mais benéfica do artigo 126. Né?
né? Ou então, isso seria só o atraso, aliás, o 126, o atraso de recolhimento. Se o imposto não teria sido pago na entrada, porque não houve entrada, houve só a saída. Então, aí sim se poderia falar em aplicação mais benéfica. Mas, veja, no presente caso, toda a discussão, apesar de ter sido travada, inclusive no âmbito da Câmara de Julgamento, mas o fato é que a aplicação do percentual de 0,6% não foi considerado. O que se constatou aí foi feito um levantamento quantitativo de estoque, e aí a gente pode ver até no próprio auto de infração, quando nós vamos lá para o auto de infração, deixa eu ver aqui, senhores, nas informações complementares, o que é que diz? Para 2 pontos. Primeiro, estou lendo as informações prestadas pelo próprio agente autuante, lá na página 08. Antes de descrevermos os procedimentos adotados nessa ação fiscal para cálculo do imposto devido, em face do resultado do levantamento de estoque realizado, chamamos a atenção para 2 pontos importantes. Primeiro, abstraindo-se dos motivos que possam justificar a saída maior do que as entradas, o que houve de fato é que, em decorrência da comercialização da diferença de combustível apontada na auditoria fiscal, a empresa auferiu lucros, tendo em vista que, efetivamente, essa parte é importante, ocorreram saída de mercadoria sem o pagamento do ICMS substituto, configurando-se assim fato gerador, independentemente da natureza do objeto que ele deu causa, face ao princípio da objetividade nos termos do artigo 118. Segundo, é completamente descabido exigir que se exclua o percentual de 0,6% da diferença apontada do levantamento de estoque e admitir que a incidência do ICMS alcance apenas aquela expansão volumétrica que ultrapasse 0,6%, visto que houve a destinação econômica, passando a ser mercadoria o estabelecimento de tal percentual. Aliás, eu não fiz ponto. Visto que houve a destinação econômica passando a ser mercadoria. O estabelecimento de tal percentual está previsto na portaria 2692 da ANC, para os postos revendedores de combustível, com o objetivo de criar mecanismos de proteção ao meio ambiente, que diz o seguinte: independente de notificação do DNC, quando for constatada perda de estoque físico de combustível superior a 0,6%, caberá ao posto proceder à apuração das causas, se detectado vazamento para o meio ambiente, providenciar o reparo do equipamento. Então, veja, é que o posto de combustível, quando verificada a diferença superior a 0,6%, ele está obrigado a verificar se houve vazamento. Esse é a questão. Até 0,6%, não houve vazamento, pode ter sido decorrente só admissível, que pode até também ter ocorrido vazamento, o 0,6% pode ter decorrido de vazamento. Mas até 0,6%, o posto não tem o ônus, não tem a obrigação de verificar, admite-se. É só isso. Então, por tais razões, senhores, é que a Procuradoria entende que o caso não é de considerar o 0,6% para fins de redução da cobrança do imposto. O imposto deve ser cobrado normalmente do jeito que foi lançado pelo agente fiscal, pelo jeito que está no auto de infração. E é nesse sentido, senhor presidente, que a Procuradoria se manifesta, tendo em vista que entende que as paradigmas não se aplicam ao presente caso. No caso, o julgador, a Câmara, considerou efetivamente esse percentual, o que se pode fazer. No outro, houve a constatação de que a diferença, após a apresentação da nota fiscal, das notas fiscais, correspondia a 0,6% e, portanto, deveria ser aplicado e foi julgado improcedente. Não é o caso aqui da paradigma. Aqui não há nenhum elemento que indique que deva ser aplicado 0,6%. Desde o início, esse percentual não foi considerado. Razão pela qual, senhora presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que o caso, sim, é de improvimento do recurso
em provimento de recurso com manutenção da decisão recorrida. É isso, senhora presidente. Doutor Matheus, me perdoe aí, só com relação à penalidade, é a 123.1D, nos termos da paradigma? É isso? Não, a paradigma, porque entende que houve a escrituração regular. Isso, aí lá a paradigma está 123.1D. Isso. Aí a sua... É para manutenção da decisão recorrida. E por qual razão? É porque na paradigma houve a afirmação, diria até, na decisão paradigma, de que essa diferença teria decorrido da variação volumérica. E se houve, até eu manifestei disso, se essa diferença foi decorrente da variação volumérica, e isso consta no levantamento, não se pode dizer que houve omissão de escrituração. Claro, se o agente fiscal centra a sua acusação dizendo que essa infração decorreu do aumento volumérico, ainda que ele tenha oferido ganhos, mas foi ganho decorrente do aumento volumérico, não há que se falar em falta de escrituração. Agora, se o levantamento é feito, só o levantamento de estoque, sem considerar essa variação volumétrica, como é o presente caso, e é assim que eu entendo, por isso que eu li nas informações complementares, lá na página 8, a manifestação do agente fiscal, em que ele disse, não, aqui não decorreu de variação volumérica, a infração decorre da omissão de compras mesmo. Razão pela qual me parece que não há de ser aplicada a decisão paradigma. É isso, senhora presidente. Bom, vimos aqui o nosso procurador, vamos agora ouvir o representante da parte, doutor Wellington. Senhora presidente, satisfação estar aqui novamente nessa Câmara Superior, presença desses ilustres conselheiros, alguns já conheço aí de longa data, senhoras e senhores conselheiros, doutor Matheus Viana, prazer revê-lo novamente, senhora secretária, Ana Paula Porto, demais advogados, eventuais pessoas que estejam aqui nos ouvindo, bom dia. Como dito pelo nobre relator, um caso já emblemático nesse contencioso, já bastante cotejado, onde já teve uma grande variação jurisprudencial desse contencioso sobre esse mesmo caso. Inclusive, é tão verdade que o próprio recurso extraordinário foi admitido com base em precedentes, né, desse contencioso em relação a esse tema, que mostra uma oscilação. É um assunto que eu acredito que deva estar, é necessário estar sempre em debate, entendeu? Nos tribunais administrativos, não só do Ceará, mas do Brasil como um todo. É um caso assim que realmente gera perplexidade e que sempre, quando vamos debater novamente, há alguma novidade, entendeu? O qual é salutar fazermos a reflexão em cima dessas novidades que vêm surgindo, o que nos dá mais certeza que estamos praticando, estamos aplicando a lei de uma forma justa, né? A chamada justiça fiscal, tentar elidir sempre essa pecha de arrecadação predatória, entendeu? Sobre o contribuinte, e nada mais que a jurisprudência e os debates, seja no judiciário, seja nos tribunais administrativos, possam nos nortear e fazer a gente refletir sobre o que deve ser aplicado ao caso em tela. No presente caso, a acusação fiscal basicamente é a falta de recolhimento de ICMS, substituição tributária, por venda de óleo diesel, acredito sim, óleo diesel, sem um pagamento de ICMS. A acusação fiscal, basicamente, de forma, no auto de infração, tem essa descrição, porém, com a acusação fiscal e com as informações complementares e pela natureza do produto, fazemos essa reflexão em relação a o que pode ter acontecido para que
tenha tido essa alegação fiscal de venda de óleo diesel sem a comprovação do recolhimento do imposto. Na realidade, estamos diante de um fenômeno da natureza. Estamos discutindo aqui um produto que tem uma peculiaridade, talvez ímpar, em relação aos demais que a Cefaz eventualmente fiscaliza, que são combustíveis e, pela sua natureza volátil, é passível de expansão. E eu acho interessante o que eu falei sobre essa questão de... Teve alguma mudança aqui, gente? Essa evolução jurisprudencial, porque, na realidade, em diversas situações no passado, que inclusive eu tive a oportunidade de participar aqui nesse contencioso, há uns 6 anos atrás, talvez, até duvidava-se desse fenômeno, né, mas não há nenhuma comprovação de que houve a expansão volumétrica e que, basicamente, se aplicava, se entendia que, na realidade, estavam se falando aqui de efetiva omissão de entrada. Então, hoje, é até satisfatório ver que não existe nem polêmica em relação a essa questão se houve ou não a dilatação, porque isso, no passado, era questionado. E daí essa importância da evolução, do estudo, do entendimento, entendeu? E dos debates sobre o tema, porque a gente vai afastando, vai cada vez mais saindo dessa caverna escura, indo à luz, indo à clareza, entendendo mais da particularidade do produto que estamos discutindo, né? E, como alegado, a parte, em toda a sua defesa, alega que, em momento nenhum, houve essa suposta omissão de entrada que tenha rendido ensejo na ausência de recolhimento de imposto e que, porventura, tenha tido qualquer tipo de saída, né, de combustível dos estoques da empresa sem pagamento de ICMS, substituição tributária. Tudo isso se deve, como também já apregoado pelo procurador e pelo ilustre relator, o combustível, quando sai da refinaria, e aí é uma norma regulamentar, né, ele sai a 20 graus Celsius. Então, analisando os princípios básicos da física, um produto, quando temperatura estável, a dilatação, o volume dele também permanece estável. Por isso que esse estoque, né, ao sair o combustível da refinaria, ele é estável lá, no momento do recebimento, no momento do faturamento e da compra. A ANP, muito provavelmente, tenha exigido das refinarias a manutenção do produto a essa temperatura justamente para evitar oscilações, né, no volume desse combustível, no qual poderia ter implicações inúmeras, e não só fiscais, mas também regulatórias, ambientais, e de ter uma maior facilidade de controle e análise, entendeu, do combustível do qual está saindo da produtora, no caso, a refinaria. No entanto, a partir do momento que a distribuidora retira esse combustível, né, e entra naqueles caminhões tanques, eles já estão sujeitos à temperatura ambiente. E esse combustível, obviamente, vai dilatar. Também uma surpresa, não uma surpresa, mas também algo que também vai aparecendo no decorrer do debate, e que na época que eu comecei a debater esse caso não tinha, foi a questão do fator de correção de volume, né? O próprio CONFAS, pelo convênio ICMS 61 de 2015, foi o marco temporal do CONFAS em relação a esse fenômeno, né, da dilatação do combustível. Pela primeira vez, os estados, de forma legal, entendeu, reconheceu esse fenômeno, e não só isso, como também instituiu, né, legalmente, permitiu, né, os estados a implementarem legalmente, entendeu, no cálculo da NVA, do ICMS substituição tributária, a consideração desse suposto volume que possa, né,
ter em decorrência da comercialização desse combustível. E com isso foi criado o fator de correção de volume, que leva em consideração a temperatura média anual de todos os estados brasileiros. Colacionei isso no recurso extraordinário, e vossas senhorias podem ver que todos os estados, inclusive os do sul, se pegarmos a temperatura média anual, todos dão acima de 20 graus. Então, podemos presumir que um levantamento de estoque anual em qualquer lugar do Brasil vai ter essa diferença. Principalmente aqui no estado do Ceará, né, onde a temperatura é deveras maior do que em outros, que de fato é que no período fiscalizado sequer existia esse comando do CONFAZ. Sequer existia. E aí, vários estados regulamentavam isso de uma maneira distinta. Né? Eu coloquei o exemplo aqui do Amazonas e da Paraíba, que utilizava esse percentual de 0,6% como margem de tolerância. Coloquei também decisões do Tribunal Administrativo de Pernambuco, o qual não faz a cobrança dessa dilatação. Também coloquei um parecer do Fisco do Paraná, salvo engano, que também informa que, pela ausência de regulamentação estadual, não pode se fazer essa cobrança. E aqui no Ceará, apesar de não ter legalmente essa cobrança, foi evoluindo uma jurisprudência aqui nesse CONAT, no sentido de que vai ter essa cobrança, mas com esse percentual de 0,6%, da forma como a gente relacionou nesses paradigmas no recurso extraordinário. Peço atenção, inclusive, à resolução 088 de 2017. Essa resolução foi referente também a essa empresa. Né? Eu tive presente nesse julgamento, nessa assentada. O contexto fático dessa resolução aqui em nada mudou, absolutamente nada mudou em relação ao contexto fático desse caso que estamos julgando agora. Né? A mesma situação. Inclusive, essa autuação aqui foi feita em 2014 e a auto-infração que estamos discutindo aqui foi em 2015. Uma autuação foi um ano depois. O contexto fático, o mesmo. E esse contencioso, de forma sensível, analisando realmente a situação, não de forma fria, mas entendendo a questão, o fenômeno, a natureza química, né, físico-química do combustível, entendeu que seria necessária a aplicação desse percentual de tolerância. Que o ICMS não é um imposto sobre lucro, que exige, aí no caso, a mercantilização de mercadoria. E você mercantilizar a mercadoria presume que você recebeu algo de alguma pessoa para revender. Seja adquirir insumos para transformar e revender, seja você comprar um produto final, já todo pronto, né, que no caso seriam atacadistas, e revendê-los também para o varejo ou consumidor final. E não é nenhuma dessas situações. Não houve aquisição de insumos e transformação do produto para revenda, e muito menos adquirir um produto já formado final para revender a mesma, entendeu? Para o varejo ou para o consumidor final. Simplesmente esse combustível ele tem uma variação constante nos tanques, nos caminhões das distribuidoras a todo tempo. Aqui, se o fiscal tivesse, talvez, feito esse levantamento fiscal, entendeu? Ou à noite, por exemplo, talvez o resultado tenha tido até dado diferente, por exemplo, assim, você analisando de uma forma hipotética, né? Você analisar o volume, entendeu, de um tanque de uma distribuidora desse de manhã, meio-dia, é diferente do volume, entendeu, se você for calcular à noite. E aí não pode ficar nessa situação sempre de perde e ganha. E é por isso que o Superior Tribunal de Justiça, e aí é uma jurisprudência, entendeu, que tem que ser levada em consideração por esse contencioso,
ele é categórico. Ele afirma, na hipótese, abre aspas, se o volume de combustível se dilatou ou retraiu, não há que se falar em estorno ou cobrança a maior de ICMS, uma vez que, na hipótese, não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física, por escapar da hipótese de incidência do imposto. Senhores, esse julgamento foi julgado pela primeira Câmara por unanimidade. Eu tive até o cuidado de ver o contexto desse julgamento e os comentários dos ministros do STJ sobre essa tributação. Abre aspas, ministra Regina Helena Costa. É uma coisa surreal. Achei incrível. É tudo que a tributação não deve ser. A tributação sobre uma ficção. Aos risos, o ministro Benedito Gonçalves complementou. É um fenômeno da natureza. E aí se cobra o tributo. Senhores, o debate, né, do combustível está bem em voga, né, o preço dos combustíveis, e é óbvio que uma autuação dessa, a distribuidora certamente, entendeu? Esse valor cobrado pela dilatação do combustível, o qual esse contencioso, de forma parcial, já entendeu como indevida, no qual vários estados do Brasil entendem como indevido ou parcialmente indevido, e quando digo parcialmente indevido, é a aplicação do 0,6%. Quando o Superior Tribunal de Justiça, a sua primeira turma por unanimidade, assenta pela ilegalidade dessa cobrança, esse ônus dado pela distribuidora, com certeza isso vai ser repassado para o consumidor final. Entendeu? Onerando mais ainda um produto, entendeu? Que é tão importante para nossas relações jurídicas, para a nossa manutenção, né? É algo que, como eu falei no começo, tem que ter uma sensibilidade, entendeu? Do fisco e também dos julgadores, né? Que, no caso, tanto do judiciário quanto desse contencioso, acerca da tributação desse produto. Ele é um produto peculiar, né, e merece um tratamento peculiar, entendeu? Por isso. E nós percebemos, né, que a Corte Superior, o STJ, deu esse tratamento peculiar. Porque não é cabível essa tributação de um fenômeno, de uma dilatação de um combustível, o qual não houve uma aquisição nenhuma, o qual simplesmente há essa variação normal e há tempo todo, o tempo todo está variando. A gente até existia um ditado, né? Sempre quando você for abastecer o seu carro, abasteça à noite, né? É por isso, é porque com a temperatura mais baixa, o volume está menor. E tem aquela impressão de que vai ter mais combustível no seu tanque. Na realidade, esse combustível está variando o tempo inteiro, é um produto volátil. Por isso que quando eu alego aqui que o levantamento do estoque feito aqui na ação fiscal ela foi indevida, é porque ela faz de uma matemática fria, entendeu? Como se o produto não tivesse essa oscilação de volume, tanto nas suas entradas quanto nas suas saídas, nos seus estoques finais iniciais, tudo isso está em constante movimento e alteração de volume. Razão pela qual roga-se pela aplicação da paradigma, e, mais uma vez, peço atenção à da 088, que é do mesmo contribuinte. É o mesmo contexto fático. E, né, naquela assentada foi determinada a aplicação do percentual de 0,6% e o reenquadramento da penalidade para 123.1D, como muito bem alegou o doutor Matheus. No caso, se trata, obviamente, entendeu, de um atraso de recolhimento. O Estado do Ceará, representado pelo doutor Matheus, já reconheceu isso naquela situação e aqui reconhecendo também. Então, assim, colocar realmente um calvário para o contribuinte por conta de uma expansão volumétrica natural, físico-química do produto. Em atenção também à resolução 286/2012 da Lavra
do conselheiro, à época, Francisco Wellington, que também, em seu voto, frisou, considerando-se que a gasolina possui uma margem de ganho e perda de 0,6% em função da sua volatilidade, a quantidade encontrada através do levantamento da movimentação do combustível é perfeitamente com a soma dos volumes das notas fiscais apontadas como ausente. Ou seja, se colocou-se as notas fiscais de entrada e a diferença foi 0,6%. E também nessa assentada foi considerado esse percentual que eu digo muito, que é um percentual, uma premissa, é um estudo que a gente pega emprestado da ANP e traz aqui para o caso do ICMS, diante da ausência de legislação local que consiga regulamentar esse produto, entendeu? De natureza ímpar. Não existia legislação. Então, se é forçar muito a barra, pedir a improcedência, né, como a gente pediu nas instâncias inferiores, aqui não pedimos, entendeu? Porque temos que julgar pelo paradigma, e só existia paradigma do 0,6, que se aplique o meio termo. Se formos analisar a decisão do STJ, não era para ter tributação nem de 0,6%. Inclusive, esse caso aqui é na Paraíba, do STJ. E lá na Paraíba, como eu afirmei no começo da minha sustentação, lá eles consideram 0,6%. Então, o STJ derrubou, inclusive, a tributação, mesmo utilizando essa margem de tolerância de 0,6%. E não é o que se pede aqui. Se pede pelo menos o meio termo. Então, diante de alguns acontecimentos regulatórios, principalmente o convênio 61 de 2015, que foi o marco legal da regulamentação da variação do combustível, né, para fins de cálculo do ICMS e substituição tributária, o qual incluiu o fator de correção de volume na NVA, também levando em consideração decisão do STJ por unanimidade acerca de que é um fenômeno que não é passível de tributação de ICMS, também levando em consideração, principalmente o paradigma 088, que é do mesmo contribuinte, é a mesma situação, o mesmo contexto fático, é que a empresa pede a total procedência do recurso extraordinário, seja para aplicar o percentual de 0,6%, seja para reenquadrar a penalidade eleita pelo agente fiscal. Senhora presidente, obrigado pela complacência e pela palavra. Ok. Ouvimos aqui as partes, iniciamos o debate. Felipe Amaral, em seguida Felipe Pinho. Felipe Amaral. Bom dia, senhora presidente, doutor Matheus Viana, colegas conselheiros, doutor Weber, advogado presente, Ana Paula, muito bom dia a todos. Esse realmente é um tema bem interessante, né? E considerando até a existência de precedente, né? Entendo que conheço alguns precedentes dessa casa, já até em sentido contrário, mas diante da existência de precedente do STJ, né, que em tese é a favor do contribuinte, e nossa função, enquanto processo administrativo, enquanto própria fisco, em exercer autotutela, se for o caso, essa discussão não me parece encerrada, pelo que gostaria de fazer, tal como fez o procurador do Estado, um pequeno digressionamento a respeito. Mas, inicialmente, a via estreita desse recurso extraordinário, verifico que, de fato, conforme consta no despacho de admissibilidade, não há divergência com relação à similitude, né? A decisão recorrida, de fato, ela assim o faz, ela reconhece que essa variação é de ganho volumétrico, né? O recurso extraordinário foi assim admitido. Enquanto na decisão recorrida, o ganho volumétrico é tributado independentemente da variação de 0,6, na decisão paradigma, existe esse percentual de tolerância para o reconhecimento ou a identificação do que é acima desse percentual para fins de tributação. Então, é uma primeira premissa que gostaria de colocar,
adstrito ao que consta no despacho de admissibilidade, é que, de fato, essa tributação decorre de um ganho volumétrico de combustível. E o que aparenta, às vezes, ser contraditório, né, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, e aqui peço venha, aqui eu falo do recurso especial, né, da primeira turma, já bem colocado, recurso especial 1.884.431 da Paraíba. Na parte final, que pode eventualmente levar a uma contradição, disseram por unanimidade os ministros: não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para cálculo do imposto antecipado, mas sim a mera expansão física de uma mercadoria. Os combustíveis, como todos os senhores conselheiros sabem, né, ele é tributado por substituição tributária lá na origem, né? Então, calcula-se todas as etapas seguintes da cadeia, né? E aqui não vejo por que não considerar a própria variação volumétrica, nesse caso, até publicitada pelo ato COPES citado pelo advogado, aquela quantidade de combustíveis ela já é totalmente tributada, né? E embora haja uma variação volumétrica, entendo a interpretação que é dada, né? O volume vendido é maior do que o volume adquirido, entendo esse fenômeno, mas gostaria de fazer algumas reflexões a respeito, né? Primeiro, como colocado pelo advogado, por norma regulamentar, esse combustível é adquirido da refinaria a 20 graus Celsius, né? Digamos também, no exemplo dado pela Procuradoria, que 100 litros foram adquiridos, 100 litros de combustível. Hipoteticamente, para facilitar aqui nossos cálculos, digamos que a densidade desse combustível a 20 graus Celsius seja 1, né? Volume sobre massa, ou massa sobre volume igual a 1. Por ocasião da venda, e partindo do pressuposto que há essa variação volumétrica aqui também de 0,6, e nesse caso, né, da entrada, quando foi adquirido, 100 litros de combustível, densidade 1, 100 quilos. Esse mesmo combustível na saída, né, embora ele haja uma variação volumétrica, 100,06, 100,6 litros, o peso é o mesmo, ou seja, é a mesma mercadoria, né? Então, não há, nesse fenômeno da variação volumétrica, omissão de entrada ou omissão de saída, de acordo com a variação que a temperatura tem, né? Então, se houve uma expansão volumétrica e as saídas são maiores que as entradas, não quer dizer que houve omissão de entrada. Houve um fenômeno diverso. E esse fenômeno diverso, variação em decorrência da temperatura, ele, primeiro, não é fato específico, não é regulado na nossa legislação tributária, e não poderia ser cobrado por via do ICMS-ST. O ICMS lá, ele foi recolhido e pago corretamente. Aquele era o fato gerador, aquela era a base de cálculo. Esse fenômeno alheio, futuro, ainda que fosse tributado, ele talvez pudesse ser tributado aqui no estado do Ceará, até como ICMS nas saídas, né? Porque na entrada não houve nenhum erro na apuração do cálculo, né? Não há que considerar um fato superveniente na mesma mercadoria, repito, é a mesma mercadoria. Ela só apresenta uma variação física, né, com relação ao volume, mas a mercadoria é a mesma. Se colocar numa caixa, trouxer 100 litros de combustível da refinaria e vender 100 litros de combustível, não há que se falar em acréscimo de mercadoria, muito embora o seu volume, uma unidade de medida utilizada na venda, de fato, há essa pequena discrepância, mas aquele combustível, embora com volume maior, já foi tributado na origem. Então, voltando aqui, senhores conselheiros, para o que consta no acórdão, na resolução recorrida e na resolução paradigma, o que fez na resolução paradigma? Pegou-se uma portaria, né, uma portaria da ANP, a portaria DNC 26 de 92, a qual ela precisamente ela regula a forma como o livro de movimentação de combustíveis deveria ser registrado, né? No caso, para posto revendedor. E nos itens, no artigo 5º, né, ela coloca: independentemente de notificação do DNC, quando for constatada perda de estoque físico de combustível superior a 0,6%, caberá ao posto revendedor proceder à apuração de causas e, se detectando vazamento ao meio ambiente, providenciar reparo. No item F do anexo a esta portaria,
quando fala o que é que tem que ser considerado no registro de estoque, coloca que deve ser considerado variações superiores a 6% do estoque físico, como justificativa para análise. Então, o que fez na decisão, no acordo paradigma? Reconheceu-se o fenômeno da variação volumétrica, tal como na decisão recorrida, reconheceu-se a necessidade de dar algum tratamento tributário a essa variação volumétrica, pegou-se como parâmetro uma resolução, uma portaria da própria ANP, que fala da tolerância ou da margem de considerar esse estoque correto ou incorreto, e aplicou ao caso concreto no que tange à variação volumétrica de combustíveis. Então, temos aqui, senhores conselheiros, duas opções, né? Estamos aqui para sanar ou promover uma interpretação, uniformizar uma interpretação. Tem-se do lado a decisão recorrida, que não admite nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de margem. E na decisão, no acordo paradigma, na resolução paradigma, que adota esse 0,6%. Então, partindo do pressuposto também da razoável dúvida acerca do próprio fato gerador desse ICMS e de ser a margem de 6%, utilizado em outros estados, utilizado pela própria ANP em sua resolução, em sua portaria, que trata do volume de combustível, embora para posto revendedor, e aqui não vejo por que adotar parâmetro diferente para uma distribuidora, como no caso concreto, e o próprio acordo paradigma é de uma distribuidora, né? Então, encaminho, senhora presidente, o voto para sim adotar como solução mais adequada a utilização dessa margem de 0,6% para a contabilização de estoque, para se aferir, tendo em vista que não podemos aqui adentrar na própria legalidade, né? Não é a abrangência do recurso extraordinário, mas adotar o 0,6% como critério de mensuração desse estoque. E do ponto de vista da penalidade, igualmente, né, como coloquei, o próprio acordo paradigma fala em variação volumétrica. O despacho da senhora presidente, quando analisou e admitiu o recurso, fala que ambos tratam de variação volumétrica. Então, entendo que não há omissão de escrituração, não há toda a mercadoria, ela foi escriturada, muito embora com essa variação volumétrica. Inclusive, a própria perícia, né, constatou, aí, o cotejo das notas fiscais, constatou que dá exatamente esse 0,6%, e o próximo disso, a diferença. Então, caso superada a questão da aplicação do 0,6% na contabilização do estoque, senhora presidente, também acolheria a decisão paradigma no que tange a penalidade do 123.1D, reduzindo de 100% para 50% do valor do imposto. É o que tinha a digressionar. Ok, agora vamos ouvir o Felipe Pinho. Felipe Pinho. Aqui, presidente, Vou falar. Eu sou próximo, eu imagino... porque eu tinha visto que o doutor Wellington tinha levantado antes a mão. Felipe Pinho, Wellington, Augusto, Leilson. Doutor Wellington, o senhor levantou antes, não foi? Não, só para... Doutor Felipe, pode ficar à vontade, se quiser eu posso me manifestar logo, é bem rápido. Pode ficar à vontade. Agradecer ao doutor Felipe, dar bom dia aqui à nossa presidente, doutor Matheus, doutor Weber, senhoras e senhores conselheiros. Eu queria só prestar um esclarecimento aqui. A resolução 286, que foi colacionada como paradigma, tá certo? Ela trata de uma omissão de entradas e o valor desse auto-infração é bem baixinho, é R$17 mil. Ela diz o seguinte: o contribuinte omitiu entradas de 25 mil litros de combustível. O que ele fez? O fiscal foi lá, olhou o livro de registro de controle de combustível, livro de registro de entrada, e verificou que o contribuinte tinha lançado 25 mil litros de combustível, só que pediu as notas fiscais de entrada, ele não tinha. Aí isso aqui é omissão de entrada, não tem registro de documento fiscal para amparar essas operações de entrada. Foi baseado nisso que o fiscal lançou a cobrança daquele imposto lá, relativo àquela operação com gasolina, era gasolina aditivada. E aí a julgadora singular, está lá escrito na resolução, para quem quiser dar uma olhada, a julgadora singular disse o seguinte:
O contribuinte veio em sede de defesa e apresentou cópias autenticadas das notas fiscais que foram anunciadas como ausentes pela auditoria fiscal. E o volume condizia exatamente com o volume lá calculado, tá certo? Ali não se tratava, ao meu sentir, salvo melhor juízo, ali não se tratava de cálculo de variação volumétrica para justificar a omissão apresentada nos autos, tá certo? Ali foi a constatação fática de que as notas fiscais ausentes foram apresentadas e a omissão foi elidida. Um outro fato, só para corroborar com a fala do doutor Matheus, eu li a decisão do Tribunal Superior. Eu estou até fazendo um parecer sobre um processo similar, e o meu entendimento é de que a substituição tributária ela tem uma previsão constitucional em relação à possibilidade do Estado atribuir, né, a lei complementar também traz essa regulamentação, atribuir a um sujeito, né, a retenção e a cobrança do imposto pelas operações subsequentes. Nesse caso aqui, o que marca essa situação é exatamente isso, porque o fato gerador do imposto ocorre subsequentemente. A cobrança do imposto é antecipada na entrada por substituição. Mas o negócio jurídico, a venda do combustível em volume condizente com a cobrança, ocorreu no fato futuro. Por isso que se dá a cobrança da complementação do imposto devido, porque o negócio jurídico operacionalizado pela empresa ocorreu em um volume real, que nós, contribuintes, pagamos pelo abastecimento, mas, na realidade, na hora de recolher o imposto, foi recolhido por um volume menor, independente da variação que possa ter ocorrido pela dilatação. Então, era só esses esclarecimentos que eu queria prestar e corroborar, inclusive que nós tivemos uma decisão que aconteceu mês passado aqui, se eu não me engano, foi no dia 8 de setembro, ou dia 9. Nós também já decidimos um processo similar em que a própria Câmara já afastou, né, que essa variação pudesse justificar a não cobrança do imposto. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente? Doutor Felipe, é você agora. É porque a nossa amada presidente não... Será que ela está aí? Porque eu vou precisar dela. Pode falar, Felipe, sua vez, vai lá. Não, presidente, na verdade, acompanhando aqui as discussões, né, e na forma regimental, eu queria pedir vistas desse processo. Eu quero estudar esse processo melhor, porque, na verdade, com todas as discussões aqui, inclusive doutor Matheus, doutor Weber, né? Weber, cara, eu nunca sei teu nome, desculpa. Mas eu já me posicionei, na verdade, a favor e contra, né? E eu queria muito analisar melhor esse processo, inclusive, analisar o julgamento do STJ, né? Por esse motivo, inclusive, doutor Wellington, eu até, né, pedi que você se posicionasse para que desse seu ponto de vista, mas eu queria pedir vista do processo, presidente, para analisá-lo e, muito rapidamente, no caso, né, devolvo para que a Câmara possa julgá-lo. Até né? o final do próximo mês, não é isso? Bom, então, Assim que Vossa Excelência... Assim, na forma regimental, fica concedido o visto do processo ao conselheiro Felipe Pinho. Ok? Ok. Agradecendo aqui a presença do advogado e no próximo mês colocaremos novamente o processo, viu, doutor Hélio? Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. E aí, até quando o processo retornar para a pauta, eu acho que debateremos de novo, né, o assunto. Obrigado. Com certeza. Obrigada. Um abraço, obrigada, doutor Hélio. Em assuntos gerais, Ana Paula, você está com a data que foi publicada, a nova súmula, Ana Paula, aí, por favor? Sim, presidente. A súmula número 11 do CONAT, aprovada na terceira sessão plenária
de 28 de maio de 2021, foi publicada no Diário Oficial no dia 24 de setembro desse ano. Ok. Pode fazer a leitura, Ana Paula, aí, que eu estou sem... Pois não, presidente. Por favor. Portaria CONAT 285/2021. A presidente do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará, CONAT, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 5º, inciso 5 da Lei 15.614, de 29 de maio de 2014, resolve, artigo 1º, homologar a súmula número 11, constante no anexo único desta portaria, aprovada na terceira sessão plenária virtual do Conselho de Recursos Tributários, realizada em 28 de maio de 2021, tomando-a de observância obrigatória pelos julgadores de quaisquer das instâncias e autoridades fazendárias lançadoras de crédito tributário, conforme artigo 110 da Lei 15.614 de 2014. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Anexo único a que se refere a portaria 285 de 2021, súmula 11, tem como verbete: vedado aos órgãos de julgamento do Contencioso Administrativo Tributário, CONAT, afastar ou reduzir multa sugerida em auto de infração sob o fundamento de apresentar natureza confiscatória, por implicar indevido controle de constitucionalidade da Lei nº 12.670, de 96. Essa súmula teve como precedentes resoluções número 75/2019 e 34/2020 da primeira Câmara, 079/19 e 029/2020 da segunda Câmara, 029/2019, 075/2020 da terceira Câmara e 057/2019 e 046/2020 da quarta Câmara de Julgamento. Súmula publicada, presidente, no dia 24 de setembro de 2021. Ok, isso até já foi postado aqui na Câmara Superior, no grupo, né? Porque é tanta coisa aqui que eu não consegui localizar. Bom, então, assuntos gerais, algum ponto a ser destacado em assuntos gerais? Não havendo, dou por encerrada a sessão e todos convocados para a sessão de amanhã. Um abraço a todos e um bom dia.